Você manja de offset? Você manja de flexografia? Você manja de química? Ah, mas esse cara aqui manja, nós vamos falar com ele hoje. Denis Gonçalves, episódio 61 do Printcast. Seja bem-vindo, Denis. Obrigado pelo convite. Obrigado, Robson e Robert, aí, pela oportunidade de apresentar um pouquinho do que eu passei aí nesses alguns anos aí de experiência. E espero poder contribuir e que alguém seja influenciado aí ou motivado, né, pelo que a gente faz, que é um prazer enorme. Denis, certamente irá. Hoje, no dia da gravação, tivemos até um feedback de uma pessoa que participou com a gente, né, Robson? Falando, até a diretora da empresa veio aqui falar, que legal a sua trajetória, fica muito feliz a sua trajetória, porque a trajetória foi paralela à empresa, ele cresceu junto com a empresa, né? A gurizada aqui veio falar comigo de inspiração, então você pode ter certeza que certamente as pessoas serão aí, de alguma forma ou de outra, aí motivadas, inspiradas, não tenho dúvida disso. Denis, valeu, né, por ter aceitado esse papo, o episódio número 61, como o Robson comentou, o segundo da nossa temática de offset, né? E eu não posso deixar de mencionar aqui os nossos patrocinadores, né? A Top Coat, né? Soluções em vernizes, Semic Tintas Gráficas, Croma Microencapsulado, Papyrus, que gentilmente aqui nos patrocina com essa sala de Zoom, e Corim Processo, a empresa de revenda de software aí. Ao longo do episódio vai estar passando o logotipo deles, falando um pouquinho de cada um. E em breve, né, Robson? Teremos aí mais um patrocínio. Estamos aí em negociação. Tá chegando. Patrocínio com uma empresa diferente das que nós temos, mas que contempla aí o portfólio, está inserido no mercado gráfico. Enfim, a Printcast gerando valor e cada vez mais pegando um conteúdo enriquecedor para a comunidade. Na descrição vai ter o contato de todos, inclusive do Denis. Certo, Robson? É isso aí. Antes de começar, clica aí, se inscreve no canal, curta o episódio, comenta, manda pergunta, manda comentário. Isso é importante para o YouTube entender a relevância do nosso conteúdo e sugeri-lo para outras pessoas da área gráfica também. Beleza? É isso. Antes de começar, só mais um recadinho, Robson. O nosso site está no ar, o site do ECG Printcast. Isso é graças aí à nossa comunidade, aos nossos patrocinadores. E a ideia, vai ter o link aí, vai lá visitar, o site está bonitão. E a ideia é realmente ser um ECG, Encontro com Gráficos, onde lá a gente vai disponibilizar a área ali para a galera deixar conteúdo técnico, obviamente, né? Passar uma curadoria, vamos colocar conteúdos relevantes ali. A ideia é cada vez mais estar entregando valor aí para o nosso mercado e para a nossa comunidade. Mas, Denis, vamos lá! Como é que o pessoal quer te conhecer, cara? E para quem justamente não lhe conhece, se apresenta um pouco, dá um overview geral aí, como você começou no mercado de trabalho, com que idade, por onde passou, até chegar na área gráfica e até o momento atual teu. Legal, vamos lá. Meu nome é Denis Gonçalves Vigário, tenho 38 anos, casado, 2 filhos, moro em Santo André e hoje trabalho numa indústria em Mauá. Mas eu iniciei, na verdade, na profissão, né, início de carreira aos 8 anos. Então, meu pai teve uma pizzaria, ele se aposentou, né, na época, e aí ele acabou querendo empreender e abriu uma pizzaria que ficou, acho que mais ou menos uns 10 anos com a família, e aí depois ele acabou vendendo. Então, com 8 anos eu iniciei, a gente produzia a própria massa, né? Tinha o transporte interno dos produtos ali, enfim, e aí acabei iniciando com ele mais ou menos em 92, né? Tinha 8 anos. Se eu não me falha a memória aqui, mais ou menos em 94, 95, aí ele já estava com 10, 11 anos ali, já direcionou para fazer atendimento, atender um telefone, né? Fazer um contato mais com o público. E aí acho que foi de grande experiência, porque isso me fez ter esse contato hoje com muita gente, né? E ajudou muito logo lá no começo. E aí ele fez a venda da pizzaria, mais ou menos em 98, por aí.
E eu já trabalhava, peguei gosto e fui trabalhar com Insufilme. Fui trabalhar com um pouco de Insufilme, fazia parte de automóveis e casas, né? E, enfim, entrei com um amigo também, que um primo dele tinha uma loja em São Bernardo. A gente ia de bicicleta, voltava todo dia e fazia esse trajeto. E aí, com 18 anos, eu entro para o mercado gráfico, que é totalmente diferente do que eu faço hoje, que eu iniciei em Flexo, né? Então, eu voltei um dia do trabalho, e aí meu pai estava em casa com um amigo dele, e ele comentou, ó, minha filha está trabalhando numa indústria gráfica, você não tem interesse de mandar currículo, porque eles estão fazendo recrutamento e seleção. O que você acha? E eu fiquei surpreso, né? O que é gráfica? O que faz uma gráfica? O que tem uma gráfica, né? Para a gente é um pouco tudo novo, né? Ah, vamos lá. Fiz o currículo com 18 anos, mandei para frente e fui chamado para um processo seletivo e foi passando as etapas, né? E aí fui convocado a trabalhar com eles. E eu achei muito interessante, porque sem experiência, né? E eles queriam gente sem experiência, realmente, e eles faziam um trabalho interno ali que era realmente ajudante de produção. Então, ia lavar peças, né? Na parte de flex e rótulo, tinha parte de laminação também. E aí, no primeiro mês, eu fiquei cobrindo as férias de um rapaz, que era da limpeza de peças, realmente. Então, tinha um tanque grande de solvente, e ali fazia limpeza, organização. E aí, terminava o trabalho, eu ficava livre, eu ia perto das máquinas para querer ver, que era tudo muito grande, né? Muito diferente. E aí, desde o primeiro contato, eu já gostei. Cheiro de solvente, de tinta, de... E muita gente reclamava, o cheiro é muito forte, né? E aí, peguei gosto. E nesse tempo eu fui ajudando, e era difícil ir para as máquinas, porque já tinham as equipes certas, né? E aí fui tocando, ajudava no que dava, tinha um pessoal de clichêria, ia ter uma colagem, montar engrenagem, montar faca, parte do Dr. Blade ali, tinha cilindro para lavar, o que tinha para fazer fora da limpeza de peças, eu queria fazer. E pedia, né? Posso fazer? E ficava disponível ali para o pessoal. Então, tinha minhas atividades, eu terminava e sempre fui engatilhando aí nessa área. Então, eu entrei como ajudante de produção, na verdade, em 2002, né? Com 18 anos. E aí, em 2004, tive uma oportunidade de ir para auxiliar de impressor. Que o auxiliar de impressor ia medir viscosidade, ia fazer todo esse trâmite. E aí tinha algumas máquinas que teve um impressor, que eu acho que a história é bem parecida de muita gente, né? Que ele olhou e falou, eu quero aquele menino comigo. Não vamos deixar ele ali. E era um cara que ele pegava firme, né? Então, se você quer virar impressor e gostou da área, eu acho que você tem que se esforçar, e além de se esforçar, né, ter aquela cadência, tem que ter a máquina limpa, manter as regularidades e tudo mais. E aí eu fui fazendo esse trabalho junto com ele, e quando eu chegava perto do painel de máquina, que naquela época era um pouquinho diferente, já vinha aquela bronca, né? Sai daqui! E aí foi indo, eu nunca desisti. E ele falava, vem junto que você vai aprender, eu vou te ensinar, mas é do meu jeito, não é do jeito que você quer. E aí foram acontecendo, né? Fiquei de auxiliar de impressor em 2004 e 2005 apareceu uma vaga de meio oficial de impressão. E aí eu já estava ali na parte de flexo, tinha hora extra, ia para roto, ou uma laminadora, rebobinadeira, o que tivesse ali, eu tinha hora extra, eu estava dentro. E aí acabei ficando mais envolvido com o flexo, e quando eu fui para meio oficial de impressão,
eu já comecei a ter contato com um pouco mais da parte técnica, aprovação, um pouco de couro, que era uma retícula, uma cromia, né? Um anilox. E aí eu comecei a me interessar, e aí o pessoal falou, ó, tem um curso no Senai, por que você não faz o curso do Senai? Falei, então vamos para cima. Só que diferente de todo mundo, eu não fiz Senai. Ué? Lá eu trabalhava em alguns turnos, né? E aí acabei passando no Senai, porém teve alteração de horário e eles precisavam na época. E até o gerente na época me chamou e falou, ó, fica tranquilo que não vai faltar oportunidade. Ah, legal. Só que aí eu falei, já que eu tô no meio, né? E não vai ser agora, eu não queria passar o tempo. No final do ano eu fui e fiz a prova para a faculdade direto. E aí eu fiz minha graduação em Química, bacharelado e licenciatura. Comecei em 2006. E aí, em 2006, eu tive mais uma oportunidade aí e assumi a vaga de impressor. Que aí foi uma baita de uma experiência, né? Mesmo antes, como meio oficial, tinha algumas oportunidades. Ah, tem hora extra, eu preciso rodar uma cor. Às vezes tinha gente que não queria ir. Eu falava, não, eu vou. Então, essas coisas acho que ajudaram a abrir portas também. E, tem que aplicar um verniz, é uma coisa simples, né? Eu sempre pedia para fazer algo a mais. E aí foi indo, fiquei como impressor pouco tempo de registro, rodei máquina durante 3 a 4 anos quase. Como registro mesmo tem pouco tempo, porque aí já apareceu mais uma oportunidade por conta de ter iniciado a faculdade e de estar fazendo algumas coisas ali no chão de fábrica. E aí apareceu uma vaga chamava técnico em flexíveis, que aí vem, acho que esse termo nem existe hoje, mas é uma área de, como se fosse engenharia de processo ali, vai? Então, envolve estrutura, envolve processo, né, em geral. E aí foi onde eu comecei a entender um pouco de matéria-prima. Tinha uma pessoa lá que tinha me convidado, que fazia Senai, e aí ele me deu todo o material do Senai, ele falou, agora você vai ler. Então, eu fui fazer faculdade, eu não fiz o Senai presencialmente, porém, eu tive acesso ao acervo dele, e ele me explicava os cálculos, como era, e eu fui gostando cada vez mais disso. E ficando realmente, né, todo mundo fala depois que entra, ou você se apaixona, ou você desiste. E aí foi assim, fiquei como técnico em flexíveis, mais uns 3 anos e pouquinho, até 2010. Nessa empresa, eu comecei lá, então fiquei quase 9 anos lá, 8 anos e pouquinho. E aí, em 2010, eu recebi a gente, assim que eu falo, o departamento técnico, né? A gente fazia muita visita, então eu tenho um impresso para fazer num equipamento que eu não tinha capacidade interna ali, ou por formato, ou por outras coisas ali. E aí a gente fazia algumas parcerias com algumas gráficas e acabei conhecendo algumas pessoas. E essa pessoa me ligou e falou, Denis, eu preciso de um cara que que conheça um pouco aí de estrutura, de matéria-prima, que conheça um pouquinho de fábrica. Eu falei para ele, eu conheço um cara aí, se você quiser. Ele falou, quem? Eu falei, eu. E aí, ele falou, pô, mas você está aí faz muito tempo, né? E está querendo sair por quê? Eu falei, não tenho intenção de sair. Mas tinha uma movimentação um pouco diferente na empresa, que a gente achava que ela ia ser vendida, né? Enfim, e essa empresa hoje, que eu estou hoje, tinha um porte bem maior, né? Que a Cromos Embalagens. E aí eu fui para a área de engenharia. E ele falou, pô, mas e o salário? Que eu tinha um salário um pouco maior, né? Eu falei, eu aceito um pouco a menos. Qual que é o desafio? O que a gente tem de melhorias? O que a gente pode fazer para melhorar e para a gente se desenvolver? Né? O que eu posso agregar para vocês? Né? Não vou sair de uma área técnica, vou para analista júnior
mas o que a gente pode fazer junto que a gente possa crescer? E ele falou, ó, ultimamente tem algumas oportunidades e a gente consegue encaixar você aí lá na parte de engenharia, só que o que eu estou mais preocupado é o salário. Eu falei, mas eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em desenvolver nesse momento, né? Solteiro na época, concluindo a faculdade, era um momento diferente também. E aí aceitei esse desafio novamente, que foi uma baita de uma oportunidade, e eu entrei na engenharia de processos, né? E aí na engenharia de processos também fiquei mais alguns anos, uns 4 anos lá, até 2013, mais ou menos de 10 a quase 14. E tinha um supervisor, né, lá da engenharia, que é um cara fantástico, está lá até hoje também. E a gente fez um baita trabalho junto. Então, esse rapaz que me chamou, ele foi promovido para uma outra área, esse outro rapaz assumiu a engenharia, e eu fui para ajudar ele. E aí, nesses 4 anos, mais conhecimento, estrutura, embalagem, processo, tinta, e aí vem mais aquela novidade, né? Agora tem offset também. O que é offset? Vamos aprender um pouquinho de offset. E aí, dentro da própria da engenharia de processos, a gente foi fazendo alguns trabalhos e aí apareceu uma oportunidade na fábrica novamente. Eu que sempre falei, não, quero ir para a área administrativa por conta da engenharia, né? Daquela parte pensante, tudo. E aí apareceu a oportunidade de novo. E aí, vai para a fábrica de novo? ou fica, né? Que eu gosto muito dessa parte. Das duas, na verdade, tanto da produção quanto da engenharia de processo. E aí, falei, fui convidado para aceitar o desafio, para ser encarregado. Então, ia ser como se fosse um líder, né? Não de turno, porque já tinha pessoa responsável, mas ia ser como se fosse um braço direito do coordenador da área. E aí fiquei com ele. Então, tinha uma divisão lá na parte de sacolas, fizemos todo um trabalho junto durante todo o tempo, e aí as coisas foram crescendo. E aí eu comecei a cuidar de corte vinco e coladeira, que era o que ele falou, fica com essa parte, eu fico com essa outra, e aí você me assessora aqui. E aí comecei a gostar de cartonagem. Mudou um pouquinho o cenário, né? E aí falei, pô, é uma área muito legal também. E aí comecei a aprender um pouquinho, aí logo em 2017 virei supervisor, né, de cartonagem, aí já assumi um pouquinho mais de responsabilidade, teve algumas outras coisas que a gente fez lá de melhorias durante esse período. E em 2020 eu tive mais uma oportunidade que aí era para ser coordenador. Aí foi quando a gente separou, eu desse meu par, né? Que a gente se separou realmente, ele ficou com uma parte de divisão, da divisão dele, que ele já tocava e tudo mais, e eu fui assumir essa outra parte, que aí sim seria a parte de resmadeira, offset, corte vinco, coladeira, enfim, toda a parte de cartonagem. E até hoje estou na empresa, tem esse ano vai para 13 anos que eu estou na empresa, e graças a Deus tive muita gente durante o meu trajeto aí, boa, né? Que auxiliou, que deu puxão de orelha, né? Que chamou ali, né, na razão, que a gente vai... A gente que é muito técnico, às vezes tem uma deficiência na parte de pessoas, né? E aí, vamos estudar pessoas agora. Como que a gente vai fazer? Agora a equipe é sua. O que você vai fazer? Tem que montar, colocar cada pecinha no seu lugar. E aí, hoje, eu tenho 4 pessoas que me assessoram muito, né, na fábrica. 2 mais voltados aí para a área de resmadeira e offset em geral. E as outras 2 pessoas que me ajudam muito, muito mesmo, na parte de corte vinco e o restante dos processos.
Então, minha história, tentei resumir aí quase 21 anos de experiência em minutos. Em 10 mas minutos, né? É difícil resumir tudo. eu sou muito grato por muita gente aí que passou e que passa, né? Tanto meus pares profissionais quanto muitos fornecedores, né? Que a gente acaba fazendo um trabalho grande, tem alguns resultados não só de lucro, mas de qualidade. Então, a gente é grato por tudo aí. Show. Ô, Denis, só algumas coisas que você comentou, cara. Primeiro, eu não lembro o termo que você usou, tá? Mas você falou, acho que diferente de todos ou de muitos, eu não fiz Senai. E, cara, a real é que não existe uma bala de prata, né? Não tem um caminho único, né? Que não pode ter atalhos, né? Não existe atalho, o que existe é muito trabalho, é muita dedicação, é muito estudo, né? O Senai ele acaba sendo referência na área gráfica, porra, mas tem outras formas de você se profissionalizar, estudar, ainda mais na parte de gestão, ainda mais na parte de pessoas que você falou. Já passaram profissionais aqui que não fizeram o Senai, que não pisaram no Senai. E tá tudo certo, cada um tem a sua história, né? Que eu falei, né? Não tem um único caminho. E se pudéssemos falar qual seria o caminho, é um caminho ali que tem muito trabalho, muita dedicação, muito estudo. Esse é o caminho, né? E a parte que você falou começou a trabalhar ou a ter contato com o trabalho com 8 anos, né? E aí foi se desenvolvendo, parte depois de Insufilme e tudo mais. Aí eu fico pensando aqui, né, Robson, cara, incrível como tem um bando de bunda mole adolescente aí, ou entrando na fase da adulto que não quer fazer nada, cara. E a nossa geração, eu também, com o 8 eu tava me expondo ali, fazendo algumas coisas, tenho certeza que o Robson também. O Enio, né, da semana passada, é uma história muito parecida, começou muito cedo. Ele ia nas máquinas lá para fazer algumas coisas, para limpar a calha de molha, se oferecer, assim como você também ia, né? Não tinha nada para fazer, assim você, pô, deixa eu ver o que tem para fazer aqui. E chamou a atenção, e aí o impressor falou, pô, eu quero aquele garoto. É muito parecido com a história da semana passada e de tantas outras que passaram por aqui, ou seja, que não ficou parado reclamando, a oportunidade nunca vem. Foi lá e fez a oportunidade acontecer, né? Criou a oportunidade, né? E aí eu fico inconformado, Robson, quando eu, primeiramente, feliz, né, em saber de histórias como essa, mas inconformado com o bando de bunda mole que tem hoje, cara, incrível, velho. É difícil. Pode falar, gente. Não, pode concluir aí. Eu ia dizer que é difícil lidar hoje em dia, né? A gente tem as missões, as tarefas continuam. O que muda são as pessoas não estão disponíveis. Aí muita gente fala assim: poxa, mas a tecnologia, muitas vezes a gente fala de tecnologia e sempre tem alguém que diz: mas você está acabando com os empregos, mas isso é ruim para o mercado e tal. Pô, cara, eu, há 12, 13 anos atrás, eu falava para os alunos da Fundação Bradesco assim: tudo que você fizer em má vontade e preguiça e mal feito, você está estimulando alguém para desenvolver uma máquina, um software ou o combinado dos dois para te substituir. E nós estamos vivendo isso agora. Ô, Robson, vamos voltar bem ano passado, né? Imagine quando o Henry Ford ali, primeiro que ele não foi ouvir o mercado, porque se ele fosse ouvir o mercado, ele ia fazer ferraduras mais potentes, sela de cavalo mais confortável, começar por aí. É importante ouvir o mercado? Claro que é importante ouvir o mercado. Mas ele não ouviu, ele simplesmente disruptou o mercado, fez carro. Na época, imagine, pô, você vai tirar os empregos de cocheiro, pessoal que faz que mola ali a ferradura do cavalo. Velho, porra, tecnologia. E as coisas vão se adequando, cara. As coisas vão. A sensorista de elevador, uma profissão que existia no passado, hoje é mais hotel de luxo e tal. As coisas vão se adequando. A tecnologia tá aí, não adianta brigar contra, cara. Tem que evoluir. É isso mesmo. E até falando em tecnologia, Denis, né? A gente está inserido na tecnologia, né? Você comentou aí, durante a sua trajetória, né, de estudos que você teve, né? De cursos que você fez, enfim. Cara, detalhe para nós assim, o quão importante isso foi na sua evolução, né, profissional, como pessoa, profissional, enfim. E o quão importante você acha isso na vida de uma pessoa, né? Se realmente é um diferencial, enfim, né? Dá um parecer para nós sobre a sua experiência, o que você acha sobre a questão de justamente a pessoa se expor a estar estudando. É o que a gente fala, né? O conhecimento é nosso, ninguém tira.
A partir do momento que você decidiu estudar uma determinada área, né? Lógico, ninguém é bom 100% em tudo, né? Que nunca vai aprender mais nada, a gente sempre está aprendendo. Eu acho que é muito importante o estudo relacionado, né? Ele agregado com a disponibilidade também. Porque hoje a gente acaba vendo muitos casos que às vezes a pessoa ela tem mestrado, pós-doutorado, tem, né? Enfim, uma infinidade de cursos, de diploma, de canudos, mas acaba não tendo essa disponibilidade, ainda mais a gente falando de fábrica, né? A gente trabalha 3 turnos e fábrica é isso, então não dá para trabalhar de segunda a sexta, não dá para ter essas regalias. Então, eu acho que, além do estudo, a gente tem que ter a disponibilidade. Eu assisti um pessoal que passou por aqui também, e eu vejo muito isso que eles falam. Todo mundo tem, acho que a mesma linha de raciocínio. Que o estudar, ele é bom, mas você tem que, de alguma forma, fazer com que isso vá para frente. Você tem que passar essa mensagem para alguém. É igual eu falei, eu não fiz o Senai, porém eu tive todo o acervo, né? Não só lá, no próprio Cromos teve alguns amigos aí que fizeram outros cursos, né? E aí acabou, eu tenho uma apostila aqui, tenho isso, vamos bater um papo. Então, acho que esse é o melhor de todo mundo, de você não só aprender, mas passar também o que você sabe para os outros. E eu falo para a equipe, assim, no geral, tem uma equipe relativamente grande, né? São 3 turnos e tal, e eu falo para o pessoal, se todo mundo trabalhar mais unido, mais junto, a gente sabe que tem competitividade, cada um tem, né? Um é mais arrojado, outro é um pouco menos, mas se a gente souber todo mundo trabalhar muito bem juntos, todo mundo trabalha melhor, né? Então, fiz um curso aqui, replico para o outro, fiz um treinamento aqui, replico para o outro. E não necessariamente, né, cursos de gestão, fiz alguns cursos online, né, de comportamento, enfim, que foram tão valiosos quanto... E foram cursos baratos, assim, né? Então, eu acho que vale a pena. Tem muito material hoje na internet que dá para a gente estudar, né? Então, eu acho que é muito valioso, mas tem que passar adiante também. Com certeza. Essa questão do estudo aí, Denis, a gente sempre aprende, por mais improvável que possa parecer, a gente sempre vai aprender em tudo. Você tem uma lição, eu falo isso recorrente nos últimos episódios. Cara, em cada episódio aqui do Printcast, eu aprendo um negócio novo. Com vocês, que são as pessoas que topam vir aqui e falar, né? Eu acho isso bom demais, cara. Tem uma galera que fica assim, nossa, quando vocês vão me convidar? Ah, mas e tal cara, e fulano, e não sei o quê. Ah, mas é sempre igual. Você começa, boa noite, né? Fala isso, fala aquilo. Ah, eu deixo o vídeo, eu corro o vídeo lá para o minuto 2, 3, para pular isso aí, porque é sempre igual. Não é sempre igual. É diferente, por isso, cada um é diferente. Sempre Isso aí. igual é só o comecinho, aquela pequena introdução. O resto é tudo diferente, porque é a experiência da pessoa que está chegando. Sim. É o que eu falo. A experiência, é o que você falou de aprender, né? Eu acho fantástico, porque, teoricamente, eu estaria num conforto ali, né? Já sei de flexo, já sei de estrutura. Se você me perguntasse uma embalagem que fosse para atmosfera modificada, a gente falava. Se fosse uma para lenço umedecido, vamos falar de pouch, vamos falar de N produtos aí, que a gente tem uma gama gigantesca, muita coisa sendo substituída alumínio por metalização, por barreira, vernizes barreira, enfim, é um negócio muito grande. E aí
meu, vamos para cartonagem? Vamos entender o que é papel. Agora a impressão não é direta, ela é indireta, né? Para muitos isso é um clichêzão, né? Que conhece, mas tem muita gente que não vê isso. E às vezes essa oportunidade de aprender e saber como funciona. Às vezes o pessoal fala, pô, mas você saiu de flexo e foi para cartonagem, para offset, por qual motivo? Eu falei, conhecimento. É mais um conhecimento. Não é porque uma área é melhor que a outra. Hoje, a gente tem amigos no mercado que mudaram, migraram, né? Foram o caminho inverso. Era de tinta, foi para clichê, o outro era de verniz, foi para tinta, outro, né? Então, quem está disponível, quem tem a coragem e tem um pouco de disciplina aí para querer aprender o novo, eu acho que é fantástico. Eu acho que todo mundo tinha que dar a oportunidade de querer aprender. E aí eu falo por mim, porque eu sou muito curioso, né? Gosto de ir atrás, gosto de fazer algumas coisas aí. E eu acho fantástico a gente poder ter esse conhecimento. Então, volto de novo, o estudo que eu tenho, às vezes eu pego leituras, né? De vamos falar de solução de molha, de offset, né? Pô, a gente um baita de um problema, conseguimos resolver lá. Como que a gente conseguiu? Eu sabia como fazer? Não. Fui atrás de um fornecedor, fui entender como que era, a gente chamou técnico. E aí eu fui conhecer o que tinha que ser feito e muita gente que às vezes estava dentro, né, ali, que foi mudando a gestão, que era uma gestão muito... não era muito técnica, né? Eles tinham uma parte de pessoas que eles cuidavam do pessoal, cuidavam dos processos. E aí acabou mudando tudo. Eu falei, como a gente é muito técnico, a gente precisa entender. E aí vem um conhecimento gigantesco, que aí começa a falar de tinta, de solução, né, de solvente, emulsionar, o que acontece? E aí eu acho que essa disponibilidade é a gente ter e aprender. E querer, né? Sim. Hoje só... está com computador, tá tudo beleza. Eu falo, eu sou grato pela equipe que eu tenho, porque o pessoal abraçou lá atrás, né, em 2003, 2015, mais ou menos, 13, né, 15, e veio junto e entendeu. E o que eu falo para todo mundo, faz o certo que não vai dar errado. A gente já falou isso. É uma frase. Essa é uma das frases. Faz o certo que não dá errado. E aí é isso. A gente vai aprendendo com tudo, né? É isso. É equipe, né, cara? Ninguém faz nada sozinho. Nem filho a gente faz sozinho, né? Tem que ter uma parceira ali. Só para complementar o negócio de estudo, né, cara? Hoje o estudo é bem democrático, né? Você tem várias fontes para estudar, né? A internet até democratizou isso demais. Pô, não tenho tempo de ler um livro, sei lá, um exemplo, né? Pô, tem um audiobook aí disponível na internet, adoidado, de vários livros. E quando a gente vai estudar, na verdade, a gente não adquire conhecimento, né? Meu ponto de vista, a gente adquire informações. E aí a gente tem que ser capaz de pegar essas informações e validar, colocar em prática tal, e tá compartilhando, porque aí sim você gera conhecimento, não só conhecimento, mas você compartilha esse conhecimento, né? E o Robson sabe melhor que o Robson foi professor, o Robson deu aula na Fundação Bradesco, né, Robson? Antes que eu equivoque, foi, né? E na pirâmide de crescimento ali, na pirâmide de crescimento não, na pirâmide de aprendizado, né, cara? No topo dessa pirâmide, a forma de você mais ser eficaz no aprendizado é justamente você ensinando. Porque quem ensina tem que ter um compromisso, né, de cada vez mais ensinar, obviamente, o correto, ensinar adequadamente, e para isso a pessoa se prepara, né? Ela é preparada. Então, quando a gente compartilha com a equipe, é isso, cara. A gente gera conhecimento e a gente aprende junto, certamente. Não é, Robson? Você que foi o professor do Bradesco aí? Cada um tem um nível de aprendizado, cada um tem uma curva, cada um tem um tempo. Né? Cada um absorve de um jeito diferente. Você olha para aquela turma, você olha, você tem 25, 30 pessoas. Você fala, pô, mas aquele cara ali, ou aquele grupo tá com dificuldade. Eu tenho que mudar a minha forma de dar essa aula. Eu vou contar um negócio rapidinho aqui. Outro dia eu encontrei com a menina na rua, né, num shopping.
Como que você explica para a pessoa a questão da gravação de matriz? Seja ela offset ou flexo, você tem os pontos. E junto da área gráfica, a gente tinha a área de culinária. Aí eu peguei uma placa do chão, mas foi na hora que me veio na cabeça. Eu peguei uma placa de cartão Paraná, que a gente tinha lá um monte, peguei a placa do Paraná e joguei pó de café. E depois, com água, eu fui fazendo um desenho aleatório. Eu fiz uma estrela, uma meia-lua, depois eu assoprei. Eu falei, agora nós vamos entender. O que está aqui ficou. Cara, ela olhava para aquilo com um olho grande, ela assim, nossa, agora eu entendi. Eu não estava entendendo nada. Mas, cara, isso veio porque eu percebi que tinha uma turma que não estava absorvendo. As pessoas não têm ideia do quão é difícil dar aula, cara. Não é bolinho, não. E você, na tua posição, Denis, até uma coisa, se você puder, não precisa ser agora, pode falar depois, você lidera pessoas, você tem que transferir conhecimento e expertise para essas pessoas. Como é que faz, cara? Esse é o trabalho diário, né? Eu acho que o maior ensaio, o maior ponto assim que me fez querer gostar mais de pessoas, gostar mais de... Porque pessoas são negócios, né? E aí a gente tem que aprender a estudar um pouco cada um, comportamento, como funciona. E às vezes a gente tem aquela... São poucos anos de gráfica, né? Mas eu tenho aquela... Quando eu comecei lá atrás, o impressor virava para você e falava, ó, é assim, cala a boca, vai fazer. E pronto, final. Quer, não quer, problema é seu, e some daqui. Era muito assim, né? E aí a gente falou, pô, eu passei por muita coisa que eu acho que serviu de lição, e eu falei que eu não queria fazer isso diferente. Então, eu vou falar assim, 90% da equipe que eu tenho hoje, a maior parte ali, acho que esses 90% cresceram junto ali. Então, teve oportunidade para todo mundo. Operadores de corte-vim, coladeira, offset, hoje, muitos, eles começaram lá atrás. Lógico, teve um trabalho de entender e explicar para cada um, porque promoção não é tempo de casa. Promoção é você ter capacidade de fazer aquilo bem feito, quanto um outro cara fala, ah, mas o cara ganha X, né? Tá, mas quantos anos fazem que ele faz a mesma coisa e quanto ele dá de resultado? Quanto ele não dá de prejuízo? Qual o botãozinho que ele sabe apertar lá que a gente não sabe? Então, isso é experiência. E aí você tem que começar a identificar esse tipo de pessoas. Lógico, quem tem a disponibilidade, né? Que fábrica é isso, você tem que ter as pessoas e contar com elas. Faltou uma pessoa importante do time, ferrou, né? Então, você tem que dar essa oportunidade. Uma coisa que a gente foi fazendo ao longo do tempo, eu falo a gente porque essa equipe junto, né? Ninguém faz nada sozinho. Você empoderar. Então, o operador, ele é responsável do turno, da máquina dele, né? Então, o meu oficial e o ajudante, ele tem responsabilidades, vamos dizer assim, em questão de hierarquia, né? Respeito e tudo mais. E foram muitos anos aí que eu falo, desde 2014 para 15 que a gente pegou, até hoje fazendo um trabalho. E assim, é o que eu falo, o pessoal entendeu bem e é muito gratificante você ver que pessoas vieram juntos e assim, teve o crescimento profissional, né? É o que a gente falou, teve muita gente, às vezes, não foi atrás de um curso, não foi atrás de estudar, mas ele foi atrás do conhecimento e hoje é um baita de um operador, entende todo o processo. E ele também transmite esse processo para os que estão vindo, né? E eu falo que o pessoal fala da contramão, né? Porque
às vezes tem muita gente que fala, pô, hoje está bem complicado o pessoal, né? De contratação, enfim, de um monte de coisa. E eu falo que a gente tem uma galera que veio da base agora, principalmente de ajudante, que o pessoal, eu quero fazer, eu gostei da área, quero estudar, quero entender, quero fazer, quero... Então, tem um pessoalzinho legal que tá tendo essa oportunidade. Tiveram a própria visão de ir atrás disso. Então, pessoas são pessoas. Um é diferente do outro. Igual eu falei, eu sou casado e tenho 2 filhos, são gêmeos, né? Cara, é um diferente do outro. E aí você tem uma equipe dessa, eu acho que o ponto principal de tudo aí é tratar o pessoal com respeito, né? A gente tem que ter respeito e eles que fazem acontecer o negócio. A gente só direciona. Com certeza. Ô, Denis, essa parte você até falou, né? Pô, quem é técnico, lidar com pessoas, tal, e quando você passou essa parte de gestão, você acha que fosse o maior desafio que você teve, cara? Você teve várias transições aí na carreira, né? Eu tenho certeza que cada uma, todas foram desafios, né? Mas falando do maior desafio ou dos maiores, não precisa ser só esse, não, mas enfim. Quais foram os principais desafios que você teve? Essa parte de equipe, de formar equipe, você acha que foi um baita desafio seu? Ah, com certeza não é, né? A gente montar a equipe, ter pessoas que acreditam no que a gente fala, né? Enfim, porque falar e fazer é complicado. Não dá para agradar todo mundo, com certeza, né? A gente sabe disso. Mas quem trabalha direto, eu acho que sabe das coisas que a gente faz junto e tá junto, a gente tá junto, realmente, ninguém tá. Mas eu tive vários desafios, né? Desde o início lá, de sair vamos dizer, da asa do pai, porque estava aprendendo, foi para isso filme, do filme foi para a gráfica, de gráfica para a área técnica, né? E da área técnica volta para a fábrica de novo, enfim. E aí, assim, desafios, acho que a parte de pessoas, né? Porque a técnica a gente ensina bem, mas essa parte de pessoas eu acho que é o que mais, de montar a equipe, de colocar, às vezes tem alguma pessoa que ela é boa, mas ela não está no equipamento certo, vamos dizer assim. Puta, ele vai, vamos testar ali? Vamos testar. E o cara desempenha muito, muito melhor, né? Isso eu acho que é o mais complicado. E acho que um desafio que eu tive aí nos últimos anos foi eu participei ativamente também de compra de equipamento, né? Então, definição técnica, produtividade, você acompanha um pouquinho aí da história. Eu acho que esse desafio, ele é muito... chega a ser gratificante depois de concluído. Mas é um desafio que você fica todo momento, tá certo, não tá, deixa eu rever, a altura da máquina, dimensões, isso vai combinar com isso, não vai? Então, eu acho que essa parte de aquisição também, e foram 2 equipamentos grandes, né, que a gente participou, então foi bem desafiador. E o dia a dia é desafiador, né? A gente tem que estar rodando, trocando os pratinhos aqui de minuto em minuto. Não, bacana. Além de tudo, né? Mas da máquina, além do desafio, a responsa, né? Uma puta responsa. Né? Mas de modo geral, né? Tudo é responsa. E eu ia comentar, né, Denis? Tudo isso daí, né? Nesses desafios e qual você, obviamente, estava inserido, encarou, fez acontecer. É tudo uma bagagem, né? De estudos e experiência. É o que você falou, não é o tempo de casa que vai determinar alguma coisa, mas assim, um resultado que você entrega atrelado ao conhecimento que você tem ali, vindo da prática, óbvio, mas com os estudos, né? Isso, e essa disponibilidade que fala assim, né, de participar de compra, fazer essa parte de pessoas, é legal porque tem pessoas que acreditam na gente também, no dia a dia. Sem essas pessoas, eu falo no modo geral, né? Desde quem está para baixo, quem está para cima, acreditar e todo mundo
ir na mesma página. Porque essa empresa, qualquer uma, né? Você tem lá o setor de PCP. O PCP não vai programar sozinho se não tiver aliado junto com compras, se compras não compra, né? E aí a engenharia, se não fizer parte de processo, a fábrica, se não fizer a parte de produção, e o comercial, né? Então, hoje foi um caso até atípico, porque eu saí de férias, né? E eu fui entregar umas embalagens que uma pessoa me pediu, eu acabei entregando lá, e aí esse cara falou para mim assim, pô, eu tô sem embalagem, o cara que me fornece, não... ele não vai me entregar. Lógico, são quantidades pequenas, né, e tal. Falei, pô, não tem, não. Então, peraí. Já liguei pro pessoal, falei, ó, tem um cara que tá precisando de embalagem. Pô, mas a quantidade é pequena. Mas atende, vê o que dá para fazer, né? Se não dá para fazer, às vezes dá para indicar alguém. Eu acho que no longo da trajetória que a gente passa, assim, é muito disso. A gente indicar o que dá certo, né? Tem muita gente que eu conheci no mercado por conta disso. Tem um produto de qualidade, né? Deu certo comigo. Às vezes o mais barato funciona muito bem, mas às vezes o mais barato não funciona tão bem. Então você tem que alinhar o que você precisa. Eu tenho uma dinâmica totalmente diferente de muita gente aí do mercado, né? Em quantidade de número de setup diário, então, enfim. Então, essa perca de tempo a gente não pode ter. Então, tem que ter um produto X e tal. Mas eu acho que é muito, muito isso, essa troca, né? De a gente, um ajudar o outro, um falar do outro, né? E a equipe, no geral, de qualquer indústria, seja ele um comércio, uma lanchonete, você tem que ter, né? Tem que ter o chapeiro, tem que ter o atendente, e todo mundo é importante. E acho que a gente fazer esse link, um ajudar o outro, acho que é grandioso para a companhia. Com certeza. Essa observação tua aí, tem que estar todo mundo na mesma página, é muito legal. A gente percebe, com o passar do tempo, a gente percebe que muitos projetos dentro da indústria gráfica não vão para frente porque as pessoas não estão na mesma página. Então você tem ali, isso aí é da área do Denis, ele se vira lá. Não, não, isso é da área do Robert, os caras lá que se viram. Isso é muito comum, a gente vê acontecer, e infelizmente isso é contra a produtividade, é contra a melhoria, é contra o progresso. Bicho feio, viu? Muito bom você ter Ninguém, tocado nisso. ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? Não preciso participar do seu dia a dia, mas eu acho que a empresa ela não tem que sentir esse, né? O setorial em si. Isso aqui é da fábrica, eu tenho problema, então vou esconder, né? Sei lá, É, indo num ponto que você disse aí. Se eu tenho um problema e você está vendo e você me falar, às vezes eu não estou vendo. O que a gente pode fazer para melhorar? E aí, muitas coisas a gente fez isso lá por conta, né, desse tipo de assunto. Então, às vezes eu tinha, sei lá, uma programação, mas a fábrica não fez, né? Não, porque é a vendas, enfim. E aí a gente começou a fazer essa junção, essa união com os departamentos. Eu falo, pô, o pessoal fala, você tem problema com PCP? Eu falo, não tenho, cara. A gente se dá muito bem, a gente consegue aliar, né? Lógico, problema todo mundo tem, vai falar que tudo é um mar de rosas? Não é. Problema todo mundo tem. Agora, como a gente administra esse problema? Às vezes tem formas que a gente consegue conduzir de fazer com que o negócio ande melhor, né? E entregue. Mas eu preciso primeiro do A e não do B. Tá bom. Tá todo mundo junto? Vamos junto, então, fazer o A? Vamos lá. Tem tempo para isso? Tem matéria-prima, né? Enfim, eu acho que esse é o negócio, é o X da questão. pô, que bacana. Denis, eu queria tua opinião, teu parecer, sobre algo que pode ser importante para quem está não só chegando no mercado,
mas para quem está mudando de posição. Você teve suas mudanças de posição aí dentro do mercado. E isso acontece o tempo todo. Então, eu queria que você falasse para essas pessoas que estão diante de uma situação desafiadora, é uma mudança diária, é uma mudança de cargo, de posição, de responsabilidade, ou então um cara que está chegando no mercado e que nunca trabalhou e você foi aquele garoto que ficava ali caçando as suas oportunidades. Eu queria que você falasse para essas pessoas. Até eu mandei uma frase aí para vocês falando, né, de disciplina, coragem e disponibilidade. Eu acho que são coisas que são as três principais pontos aí que a gente você tem que ter disciplina. Você vai ter que estudar, você vai ter que dormir tarde, você vai ter que, né, às vezes está de férias aí, ter uma oportunidade, você pode indicar para alguém. Então, isso, e não ir na contramão do que você mesmo disse aí, né? Pô, isso aqui é setorial. Não, isso tudo é companhia. Então, se você tiver a disciplina, tiver essa coragem de enfrentar esses desafios, que os desafios são diários, todo dia você tem um problema, né? Um dia um fornecedor para de te entregar um produto, você tem que homologar outro de alguma outra forma, ou vem pandemia, que falta tudo no mercado, você tem que readequar o seu parque gráfico e, sei lá, precisa reutilizar alguma coisa que você falava, nossa, isso aqui era tão mesquinho, né? na visão de muitos, e fala, pô, tem uma embalagem agora que eu não posso, eu não vou descartar, isso eu vou voltar, eu vou fazer o ciclo girar. E no meu caso, acho que foi totalmente disponibilidade. Sempre que me chamaram assim para fazer alguma coisa, já falei não, já sei falar não também. Mas eu acho que é disponibilidade. Às vezes já teve caso de sexta-feira à noite, tá lá, tá acontecendo um fato que precisava entregar um produto e tinha que acompanhar do início ao fim, mala pronta, esposa esperando, e você falou, ó, você vai segurar agora que a gente não vai esse final de semana, não. Então, eu acho que isso são coisas que a gente passa, e eu não me arrependo de nada que eu faço, não. Eu acho que é com muito prazer, eu gosto muito do que eu faço, né? Até já perguntaram, você não tem vontade de fazer outra coisa e tal? Falar, no momento tem, lógico, né? Vim, graças a Deus, a carreira, desde que comecei, praticamente em pouco período ali, de pouco tempo, fui galgando, né? Mas eu acho que foi muito dessa disponibilidade de tá entregue para o negócio e vamos embora, tem que fazer. E não só gráfico, acho que todo o mercado, a gente precisa, no mundo, a gente precisa estar disponível, né? Para a gente poder, sei lá, bater um papo. Para mim é uma baita oportunidade hoje estar falando abertamente. Falei, eu fiz poucas entrevistas Que da hora. vida, num ponto de ficar na frente de uma tela. Isso é uma disponibilidade, isso aqui é um pouco até de coragem, porque é fácil? Não é, nunca fiz, é a primeira vez, né? Então eu acho que é encorajador para a gente fazer essas atividades e disciplina. É igual vocês, o primeiro vídeo é totalmente diferente de outro. Eu vi você, eu vi Primeiro, isso. Eu falei, não, eu vou assistir esse primeiro, que é muito legal. E é para a gente, não para usar como um escape aí, né? Mas você fala, pô, olha só, eles tiveram a primeira vez também, hoje está muito mais redondo e lógico, vocês vão azeitando o negócio e, sei lá, daqui a um ano já vai estar totalmente diferente, tenho certeza. A gente, no começo, a gente tinha muito erro, cara, que a gente chamava de sextou, né? Porque toda sexta-feira a gente publicava os erros. E o Vina era o artista, né, bichão? Vina para trocar uma palavra, pra se confundir, para atropelar, mas isso vinha da nossa tensão. Tanto que não tem. Ô, Robert, quanto tempo que a gente não tem o sextou? Faz tempo já, né?
Faz um tempinho, cara. Não lembro quando foi o último, não, mas faz um tempinho. Faz tempo, a gente não erra mais. Não é que não erra, não Fica natural, tá soltinho. Tá tá soltinho. solto. Estão jogando um futebol soltinho. É legal, é legal. Da hora. Cara, e falando aí, né, o Denis tá de férias, né? Então, pô, bater esse papo com a gente aqui. Aí. Até foi uma oportunidade e tal. A gente agradece, né, Denis? Você falou do primeiro, cara. Eu lembro que do primeiro, eu, particularmente, eu tava dentro do carro. Porque foi muito rápido, né, Robson? A gente vinha conversando e tal. Aí acho que no sábado, falava, vai rolar na segunda, mas tem que ser de manhã. Eu falei, puta, eu tenho compromisso. Foi no carro, cara. Vai do jeito que dá. O importante é começar, né? Ninguém vai começar perfeito. A gente sempre vai começar com falhas, é normal. E o importante é, ao longo do processo, a gente ir lapidando e melhorando, né? E buscar sempre essa melhoria, né? Tem até uma frase, se eu não me engano, é do fundador do LinkedIn, me fugiu o nome dele agora, né? Porque se você não tiver um pouquinho de vergonha do seu começo, é sinal que você começou tarde demais. E não é que você tem que sentir vergonha do seu começo, não é isso. E ele quer dizer o seguinte, né? Que se você esperou um momento perfeito para começar, você começou tarde demais. Né? Então começa, se expõe, só vai, né, Robson? É isso aí. É Só vai. verdade. Esperar o momento perfeito para tudo. Eu vou Nunca estudar. chega, Denis. Eu Nunca chega. vou casar, eu vou não sei o quê, eu vou, sei lá, fazer N coisa, vou fazer a volta ao mundo. Daí vai chegar nos 50 anos, vai, pô, não comecei. Então, tem muita. Eu falo assim, tem muito projeto. Tem um amigo meu que ele fala, meu, eu desenho, eu faço, e eu sou muito do fazer, né? Deu na minha mão, a gente tenta correr atrás e botar para funcionar. Lógico, tem coisas que dá para a gente fazer assim e fazer funcionar e depois você vai no meio do caminho corrigindo. Mas eu acho que toda área é assim. Você pegar a área comercial, eu tive pouco contato lá na minha infância, vamos dizer assim. Mas você vê a área comercial, né? Os caras estão aqui, tá vendendo bem. Beleza. Parou de vender, e aí? O cara tem que se rebolar, se reinventar e fazer tudo de novo acontecer, que é uma área que toda área apanha de cima e de baixo, né? Fábrica apanha do PCP de vendas, né? Vendas de cliente e PCP, então toda a área bate e apanha ali, toma dos dois lados, mas esse reinventar é diariamente, né? Não, total. Cara, essa frase que eu comentei, eu pesquisei rapidinho que eu tinha esquecido, é um founder LinkedIn, o Reid Hoffman. Ele falou assim, né? Se a gente tiver um pouquinho de vergonha do seu começo, é sinal que você começou tarde. E, cara, você falou vendas aí, só vou deixar passar um comentário, né? A galera, e eu também tinha esse hábito, vamos dizer assim, vai, de falar, pô, a venda tá difícil, pô, a venda não sai, pô, a venda, como se a venda fosse um organismo vivo, né? A venda depende de nós. É óbvio que o mercado pode retrair, o mercado pode ter dificuldades, mas eu vi e conheço muitas empresas, não estou falando necessariamente do nosso segmento, mas de modo geral, que cresceram na crise. Né? Enquanto outras estavam diminuindo o volume de vendas, outras estavam aumentando o volume de vendas. E isso vai muito do seu processo de vendas, né? Da capacitação do seu time, entre outras coisas, né? Então eu não gosto de ficar me vitimizando, o mercado tá difícil. Não, tá difícil, acorda uma hora mais cedo, trabalha uma hora a mais, liga mais para cliente, manda mais e-mail para cliente, faz uma visita a mais por dia, se vira, mas faz as coisas acontecer. Eu acredito nisso. Denis, cara, brigadão aí pela sua participação, tá? Valeu demais. A gente atrapalhou, né, atrapalhamos aí as A férias viagem. do Denis. Atrapalhamos a viagem. Isso foi bom demais. A gente agradece, né, cara? A gente vem, marcamos algumas datas e não vai daqui, não vai dali, mas conseguimos, é o mais importante. Que da hora. E valeu demais, cara. No início você falou aí que espero poder colaborar, que alguém se inspire, pô, que alguém se identifique, cara, não tenho dúvidas que terão pessoas assim, né? Então, obrigado, Denis. Se quiser falar mais alguma coisa aí que, sei lá, no papo aqui a gente não perguntou, que você não mencionou por esqueceu, fique à vontade aí, cara. Acho que é agradecer todo mundo, realmente. É difícil falar nomes, né? Porque foram muita gente que passou aí e
que passou e que está na minha trajetória profissional. Cada um que sabe aí, que vai ver o vídeo, alguma coisa, sabe o que eu estou falando, sabe que eu realmente sou grato por todo mundo, né? Porque todo mundo teve um dedinho. Eu não cheguei lá, o Denis é o cara tal. Não, de jeito nenhum. Isso aí teve muita gente que fez com que eu chegasse nesse ponto. Então, sou muito grato a todo mundo, no geral, assim, que realmente acreditou, que às vezes teve uma oportunidade para uma vaga e indicou, porque tem muito disso, né? Vai ter a vaga tal, como tem ao contrário também, né? Então, às vezes você está num momento ali que não é tão... Mas eu queria agradecer todo mundo, agradecer, lógico, a família, a parte dos estudos do meu irmão mais velho, que conta do meu avô, que incentivava muito, né? Pagou os cursos dele lá na época e tal. E ele sempre falava, vai buscar, né? Até então eu entrei em gráfico, acabei não falando, mas foi meio que por conta disso. Meu irmão falou, você tem que ter profissão. Já que você não é herdeiro, tem que ter profissão. Tem que correr atrás, tem que fazer, né? Tem que estudar. E aí foi bem um pontapé que eles deram e um recomeço que eu acho que foi importantíssimo. Então, e aí todo mundo, minha esposa, que tá no dia a dia, né? Que Parceira de vida. calma aí, dá uma segurada, que tá todo mundo junto, mas é muito importante. E os amigos que eu fiz ao longo do tempo aí, que eu tenho eu posso falar que são grandes amigos aí, que a gente já participou, né? De muita coisa junto aí, de bate-papo fora o horário de trabalho, isso se dá com essa parceria que a gente fez. E acho que é transparência, né? Sempre quis ter com todo mundo. Então, acho que é isso aí. Show. Muito bem. Muito Legal bom. demais. Não dá para citar todos, não seremos injustos, né? Com certeza esqueceremos nomes, não tenho dúvida disso. Se falar, a lista é grande. A lista é grande, tenho certeza, tenho certeza. Eu tenho um caso que eu preciso comentar, cara. Amanhã, o episódio, hoje, vocês estão assistindo hoje, é quinta. Mas, na verdade, nós estamos gravando na quarta, por causa de todas as dificuldades de agenda que a gente teve. E o nosso terceiro elemento, que ainda não aparece, o Wagner, o Preto, já postou lá nas redes sociais que vai ter o episódio e tal. Aí o meu WhatsApp tá aqui. O cara liga e eu não posso atender. Então, liga. Aí ele mandou uma mensagem, eu peguei aqui, ó. Espera aí, deixa eu diminuir a luz. Não dá para ver. Agora sim. Agora vai dar, ó. O cara trabalhou com você... apagou. Chico! Chico, aqui a gente chama ele de Chico, mas é o Douglas Bilichuk. Ele trabalhou com você, não sei aonde, e ele assim, pô, não acredito. O Denis é um cara gente boa, a gente trabalhou numa empresa lá e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, Chico, eu vou falar de você. Ele, não, então você tem que falar o Bilichuk, porque ele não vai lembrar. O apelido dele de Senai é Chico, por causa do Chico Bento, porque ele é do interior. E o pessoal, caipira, ficou Chico Bento, ficou Chico para nós, né? Que é o famoso caipira. Ele entre outros. Lá na época tinha outros Chicos lá também, na laminadora, mas eu falo que essa empresa que a gente trabalhou, ele pode até falar um pouco depois também. Também é o que eu falo, eu sou grato a tudo e eu acho que nada é por acaso, né? Energia boa, acho que traz energia boa. Então, as pessoas que passaram era uma indústria que, assim, muita gente veio da época. Não sei se você lembra da Quentinha, que era em Diadema, tinha algumas gráficas ali. Tá. Então, essa galera teve muita gente da época de Chelmar, que foi para lá, que era uma baita de uma referência, né? Então, teve muita gente que, quando formou essa gráfica, tinham profissionais, não tem, né? Porque muitos estão no mercado,
muitos estão inflexíveis, a maioria inflexíveis, né? Eu que fui para um outro lado. Mas cada um que passou, a gente trabalhou junto, vixe, tem muita história aí. Que legal. E fico obrigado Cara. aí por compartilhar, cara. A gente fica feliz. E, Legal. Denis, né, essa parada de passado, né? A gente sempre fala, pô, vamos olhar para o futuro. E temos que olhar para o futuro mesmo. Viver o presente, olhar para o futuro sem ansiedade, né? Mas olhar para o futuro. Mas também não ser tão saudosista com o passado, mas sabendo da importância do passado, né? O passado traz muito aprendizado, né? Isso é sem sombra de dúvida. E muitas vezes a gente está numa situação ali que né, olhando em perspectiva, a gente não entende. Mas depois, quando a gente olha em retrospectiva, a gente conecta todos os pontos, né? Inclusive, isso é um discurso de Steve Jobs, eu não lembro o ano, de Stanford, né? Que é um discurso chamado Connect Dots, que justamente ele fala sobre isso, que ele não entendia o porquê que ele, entre aspas, né? Era um dropout, largou a faculdade, começou a fazer um curso de datilografia, na época ele gostava, achava bonito, mas não via muita importância. E ele revolucionou esse mercado quando ele começou a inserir vários tipos de fontes, né? E por quê? Porque ele fez aquele curso de datilografia lá atrás. De caligrafia, perdão. Curso de caligrafia lá atrás. E isso daí foi importante para ele, para inovar nessa parte de fontes, né? E assim, aí quando ele olhava para trás, falou, puta, aquilo foi importante pra caramba. Ou seja, em perspectiva não fez muito sentido, mas retrospectiva fez total sentido. E é isso, nossa vida é assim. A gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem e o futuro a Deus pertence, né? A gente não... É o que eu falo, a gente teve casos aí, só para a gente encurtar, de gente que eu conheci, cara, pessoa fantástica, disponível, trabalhar, fazer de tudo, tinha faculdade de matemática, faculdade de contábil, enfim, uma experiência enorme, chegou a um determinado ponto da vida lá, pum, parou. Cara, e ele, assim, conhecia muita gente, né? Ele era um cara ativo, mas não conseguiu depois se recolocar, né? Enfim, por algum motivo, mas era uma pessoa fantástica. Então, a gente fala que a história de cada um tudo que a gente fala são insights que a gente pode ajudar alguém, né? Mas a gente não pode viver lá na frente e esperar que aquilo vai acontecer, que às vezes muda tudo e a gente fala, e agora? Né? É o que aconteceu comigo. Eu estou indo em flex, o rótulo vai para cartonagem, né? Vai para a área técnica, vai para administrativo, vai para a fábrica de novo. Ah, vai ter oportunidade para administrativo? Não sei, mas eu acho que a gente tem que ir plantando as sementinhas e quem vem novo a gente tem que ajudar. Indica alguém. Tem uma vaga de emprego, manda para um grupo que você tem lá. Inclusive o Douglas, aí a gente está num grupo. Eu pouco participo do grupo lá, que é o da galera. Mas vira e mexe, tem algum curso, alguma coisa, a gente acaba postando, né? Que legal. Divulga o episódio lá para a galera vir assistir. Vamos sim. É mesmo. Valeu, cara. Obrigado, viu? E o Chico também. Divulga aí, Chico. Vamos trazer uma galera para assistir aí. E, Robson, temos um ritual aqui no Printcast, todo mundo que participa, né? Temos. Denis, você agora está carimbado na comunidade do Printcast. É o mais novo, queridinho. É o mais novo, queridinho. Obrigado. O último é sempre o mais novo, né? É isso daí. Agradeço a vocês aí por tudo, pela disponibilidade, pela parceria, né? Por lembrarem de mim, gente no mercado aí. E eu fico muito orgulhoso de fazer parte aí desse episódio com vocês. Pô, que legal. O Fábio Uva mandou um zap aqui dizendo que ele vai pagar um almoço pra gente lá no Campo do Jordão, para ir os 4 comer picanha lá. Campos do Jordão? Não, Campo do Jordão, que é lá perto a Cromos, que é um restaurante de uns portugueses que tem uma picanha da hora. O Fábio já se comprometeu a pagar. Então, nós temos um almocinho. Quando você voltar de férias, avisa que nós temos um almocinho na conta do seu Fábio Uva. Combinado, já vou chegar agora aqui. Valeu. Denis, obrigado, cara. Pode contar com a gente aí, para parte da comunidade. Estaremos sempre em contatos. E reforçando, né? Temática de offset continua na próxima semana. Teremos nosso primeiro episódio international, né, Robson? Exatamente.
primeiro convidado internacional do Printcast. Foi muito legal. Vai ser bom para todo mundo treinar o espanhol aí. Vai ser Vai, muito bacana. Treina o ouvido, prepara. E reforçando, galera, visite o nosso site, vai lá conhecer o nosso site. A gente pretende, obviamente, com o tempo, né, abastecê-los de conteúdo técnico ali, contando com toda a nossa comunidade, os parceiros gráficos, de ser realmente um ECG, um encontro com gráficos. Então vai lá, visita, dá o feedback para nós e vamos junto nessa jornada aí, que a gente tem muito conteúdo para entregar aí para toda a comunidade. Galera, valeu, Denis, obrigado, valeu, Robson, até a próxima quinta. Tchau, tchau. Obrigado. Grande abraço.